Após a derrota para o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro, a pauta reforços volta a ganhar destaque nos bastidores do Internacional. A necessidade de incorporar o time e o elenco do técnico Paulo Pesolano, visando o começo do Campeonato Brasileiro. Quero neste vídeo te atualizar sobre situações que o Inter está trabalhando dentro da janela de transferências, mas o cenário não é muito animador. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, hypando o vídeo para esse conteúdo, chegar a cada vez mais colorados que acompanham o Inter aqui no YouTube. Eu quero atualizar, obviamente, nesse conteúdo tudo sobre a janela de transferências do Inter e o que foi dito nos bastidores após a derrota do Inter para o Atlético Paranaense por 1-0 na estreia do Campeonato Brasileiro. Esse conteúdo que tem o apoio da Gigante Veículos, o teu carro novo tá lá te esperando, na Avenida Central 1068, Zona 9, em Capão da Canoa, e em especial também no @ da Gigante Veículos. Deixo a dica aqui para você segui-los no Instagram, onde você tem lá todas as novidades da loja, a troca do showroom e muito mais. Então, Gigante Veículos, parceiro aqui do canal, vai trocar de carro, compra com quem é referência no segmento há mais de 10 anos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vamos começar atualizando, gente, porque ontem à noite surgiu a informação de que o River Plate tem interesse na contratação de Rafael Santos Borré, atacante que aparentemente está retomando o bom nível e o melhor desempenho nessa temporada sob o comando do técnico Paulo Pesolano. Já são 4 gols marcados na temporada, 2 no Clássico Grenal, onde ele inclusive participa dos 4 gols. Ontem, para mim, foi o melhor jogador do Inter em campo na derrota para o Atlético Paranaense. E a gente vê, que tem algo diferente aí com o Borré. Qual é a informação, É que eu cito, o César Merlo, o German Garcia, outros setoristas, Fox Sports Argentina têm falado sobre o assunto. O River tem interesse em repatriar o Borré. A pedido do técnico Marcelo Gallardo, para quem não sabe, o Borré é o artilheiro da era Gallardo no River Plate, mesmo depois de tanto tempo. Em segundo lugar vem o Julián Álvares. Ele é muito querido pelos torcedores do River, campeão da Libertadores em 2018, vice-campeão em 2019, campeão argentino, é um cara vitorioso lá no River Plate. E óbvio que o River está acompanhando a situação financeira do Internacional e entende que poderia fazer um movimento pelo Borré. Só que neste momento, até pela dificuldade que o Inter está de contratar jogadores no mercado, imagina tu vender o Borré. Teria que contratar 2 atacantes. O Inter não está conseguindo contratar nenhum. E eu vou atualizar depois aqui sobre Alejandro e Derek Lacerda. O Borré, o negócio é o seguinte: o River Plate sinalizou com a proposta de empréstimo, com opção de compra. O Inter, nesse momento, descarta qualquer possibilidade de saída nesse molde. O que o Inter toparia fazer é vender o Borré num valor próximo ao que o Inter pagou ao Eintracht Frankfurt e também ao Werder Bremen, lá na janela de verão de 2024. E aqui a gente está falando de 6 milhões de euros, que o Inter gostaria de receber para aí sim liberar o Borré e talvez até tivesse a possibilidade de contratar um outro jogador. Estamos falando aqui de um valor próximo ou superior a 31 milhões de reais. Então o cenário hoje, gente, é de o Borré permanecendo no Inter, até porque o River também não tem condições de arcar com o salário que o Borré recebe hoje aqui em Porto Alegre, na casa de R$1.800.000 por mês. Então, eu diria que parece muito mais um desejo e jogar para a torcida do que propriamente algo mais concreto que possa vir a acontecer. Mas como tem essa idolatria do Borré pelo River, é bom a gente ficar de olho e monitorando essa situação, mas aparentemente as coisas não vão avançar nesse sentido. O Inter, gente, que busca avançar na contratação de um atacante. Tá muito claro que o plano A do Inter é o Alejandro, centroavante, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024, que está no CSKA Moscou da Rússia. Só que tem alguns pontos, O Inter acabou de fazer um negócio com o CSKA pelo Rodrigo Villagra, um empréstimo com obrigação de compra, caso ele cumpra 60% dos jogos dentro do calendário do Internacional na temporada. E o CSKA está receoso de colocar de novo um empréstimo com opção de compra, porque sabe que o Alejandro tem um valor de mercado, já teve outras consultas, teve um clube que disputa a Champions League que buscou informações sobre ele, tem também o Fluminense buscando informações sobre ele, então ele sabe que se o Inter não conseguir fichar, daqui a pouco ele tem mercado para
alguém que pague, né, o que o CSKA está pedindo, que é algo na faixa aí de 6 milhões de dólares, nesta obrigação de compra. O Inter não quer obrigação de compra e o Inter, mais do que isso, gostaria de um empréstimo com opção, tá? E a prazo, né, para pagar as coisas, até pela sua situação financeira hoje aqui no estádio Beira-Rio. O Alejandro já esteve mais perto do Inter, tá? Mas não dá para descartar porque o Inter não descarta. O Inter mantém otimismo, mas né, vê que é uma negociação que vai e volta, trava em algumas situações, são destravadas, travam outras. Então é quase uma novela pelo Alejandro, mas o Inter, né, mantém a convicção em contratar esse jogador, diferente de outros nomes, né, que o Inter tinha até uma possibilidade mais concreta. Cito aqui o Pedro Raul, por exemplo, que estava doido para vir para o Inter, já tinha, né, o aceite por parte do staff do jogador, né, o Corinthians no primeiro momento sinalizou positivamente, depois acabou recuando, mas seria uma opção mais viável, tá? E o Inter não retomou nenhum contato pelo Pedro Raul, em especial após a chegada do Fabinho Soldado. Mas o Alejandro é o nome que o Inter tenta contratar, não dá pra gente riscar da lista. Outro nome, Derek Lacerda. O Inter está muito incomodado nos bastidores com o vazamento, né, desta negociação. O Inter afirma, né, que a situação que o Cuiabá tem falado na imprensa não é algo que condiz com a realidade. Né? O que o Cuiabá tem dito? O Inter procurou, né, o problema não é o valor, que está aí bem próximo de 2 milhões de euros. O Cuiabá gostaria de receber 50% do valor à vista e 50% toparia parcelar. E o Inter, neste molde, não vai avançar. O Derek Lacerda, segundo o Inter, é um jogador que tem sido observado, né, que o Inter tem ali mapeado a sua situação a partir, né, do que ele fez no Sport ano passado, né, no próprio Cuiabá, sendo um jogador que pode ser esse centroavante, né, para compor o grupo e tem, né, a possibilidade de jogar também como um ponta aberto pelo lado esquerdo em especial, né, mesmo com a altura, é um jogador que para mim joga muito mais como ponta do que como centroavante. Eu torço para que essa negociação não saia, tá? Aqui um pouco de opinião. Para mim, o Derek Lacerda é o Cleiton Sampaio do ataque, né? Ainda mais se confirmarem os valores aí de 2 milhões de euros. Mas é uma negociação que o Inter também não descarta por completo, tá? Então é algo que está acontecendo dentro do bastidor do Internacional, que ainda busca um zagueiro, né, para ser titular, em especial, né, pelo lado esquerdo, para ser, né, um titular e o mercado ser o reserva, o Vitor Gabriel também, pode ser, né, um jogador também pelo lado direito, e aí o mercado virando de fato esse jogador reserva do lado, né, esquerdo do campo, como já jogou muitas vezes ao lado do Vitão, mas não há nenhum nome, tá? O Gabriel Pereira surgiu aí como uma possibilidade grande, só que o Gabriel Pereira ontem inclusive estava jogando pelo Copenhague contra o Barcelona, até nem vi quanto terminou o jogo, tá? O Barcelona que goleou 4-1, né? O Copenhague ele chegou a fazer um gol, mas o gol foi anulado por infração. Então, sim, cara, não tem nada muito próximo de fechar, a não ser o Alejandro, né, que é o nome que o Inter gostaria de anunciar aí nos próximos dias. Então, assim, é um cenário, né, que não é otimista, né, e o Inter deve seguir trabalhando com o que tem. Né, o grupo que está na mão do Paulo Pesolano, aliado, né, aos garotos, que devem ter uma nova oportunidade agora sábado em Caxias do Sul, na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, e apostando também, né, nos jogadores que vão voltar de lesão, caso do Thiago Maia e também do Alan Rodrigues, que está perto aí de retornar aos gramados. Tá bem? Esse conteúdo, gente, com o apoio da KTO, kto.bet.br. Lembrando que hoje, quinta-feira, fecha a rodada 1 do Campeonato Brasileiro. Tem Mirassol e Vasco, para mim aqui é a vitória do Mirassol, e Botafogo e Cruzeiro. Eu tô apostando num empate aqui nesse jogo, tá? Ou até mesmo uma vitória do Cruzeiro fora de casa. Então, são meus palpites lá em kto.bet.br, sempre lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade, tá bom? Chegou até o final? Não esquece de dar aquele like e de te inscrever hypando o vídeo, tá bom? Fui!